Imagine o Japão que se ergueu com a potência mundial, século antes de todos os outros. Um Japão unificado, forte e industrial, dominando os mares do Pacífico quando a Europa ainda estava se reconstruindo da Idade Média. Como seria o mundo se o Japão tivesse unificado anos antes? Hoje, vamos mergulhar nesse cenário alternativo, uma linha do tempo em que a história do planeta inteiro mudaria para sempre. Para entender o impacto dessa unificação precoce, primeiro precisamos lembrar o que o Japão realmente era durante a maior parte de sua história. Por século, o arquipélago foi dividido entre poderosos senhores feudais, os daimyo, que comandavam exércitos particulares de samurais. O imperador existia, mas o poder estava nas mãos dos shoguns, líderes militares que governavam de fato. Era uma nação fragmentada, onde alianças e traições se alternavam, como as marés. Na nossa linha do tempo, o Japão se unificou de verdade no século XVI, com exceção de figuras como Odo Nobukugi e Toyo Ieyasu, finalmente Toki Ieyasu, que consolidou o poder em 1603. Isso foi tarde, enquanto o Japão ainda resolvia guerras internas, o Ocidente já navegava para conquistar o mundo. Quando o Japão se uniu, a Europa já havia colonizado metade do planeta. E se começasse aqui? Agora, imagine que essa unificação acontecesse 200 anos antes, ou 1000 anos antes, talvez no século XIV. Imagine que um líder visionário, um Tokuma, antes dos tempos, tivesse conseguido unir os clãs sob um só estandarte. O Japão deixaria de ser um conjunto de feudos e se tornaria uma nação centralizada, com leis, exército e diplomacia unificados. Essa mudança de 2 séculos mudaria tudo. No século XIV, a Europa estava devastada pela peste negra. O comércio estava em ruína e as guerras eram constantes. O feudalismo ainda dominava. Nesse mesmo período, o Japão unificado poderia se tornar a primeira potência marítima da Ásia. Seus navios, antes limitados às costas, poderiam se expandir para o Pacífico e o Índico. Em vez de ser invadido culturalmente pela China ou pela Europa, o Japão seria invasor. Poderemos ver colônias japonesas na Indonésia, na Filipinas, talvez na costa africana. Se o Japão tivesse se unificado antes, teria iniciado sua própria era das navegações. Com disciplina militar e conhecimento náutico, ele poderia dominar rotas comerciais muito antes dos portugueses e espanhóis. Imagine o Japão chegando à América antes do Colombo. Imagine samurais desembarcando em terras desconhecidas, erguendo bandeiras com o sol vermelho muito antes da bandeira britânica cruzar mares. A unificação precoce também aceleraria a evolução tecnológica. Com paz interna, o Japão poderia investir em inovação metalúrgica e arquitetura naval. No século XV, enquanto a Europa ainda dependia de carvão e vapor, o Japão já poderia estar dominando a engenharia mecânica e criando seus próprios impérios industriais. Talvez o termo Revolução Industrial não nascesse da Inglaterra, mas sim em Kyoto. O Japão unificado mais cedo também teria moldado sua mentalidade nacional de forma diferente. O código de honra Bushido, que viria a se consolidar mais tarde, poderia se tornar a base moral do Estado japonês. O império fundado na lealdade, disciplina e espiritualidade, mas também com um senso de missão global.
a cultura japonesa teria se espalhado pelo mundo como o primeiro império oriental moderno. Agora pense no impacto disso no Ocidente. Quando os europeus finalmente se lançassem ao mar, eles não encontrariam povos indefesos, encontrariam o Japão uma civilização avançada, unida e armada até os dentes. Talvez a colonização da Ásia nunca tivesse acontecido. Talvez o Ocidente fosse o lado colonizado da história. Os efeitos globais mundiais. Com o Japão à frente, a balança de poder mundial mudaria completamente. A China, rival histórica, seria forçada a se modernizar muito antes. O Império Mongol poderia ter sido derrotado por forças japonesas unificadas. O comércio entre Ásia e Europa seria dominado pelo Japão e não por Veneza ou Lisboa. Em outras palavras, o centro do mundo seria oriental, não ocidental. No século XX, talvez não existisse Segunda Guerra Mundial, como conhecemos. Talvez o Japão fosse o mediador, não o agressor. Talvez Hiroshima e Nagasaki nunca tivesse acontecido, e talvez o mundo moderno falasse mais japonês do que inglês. Um Japão unificado, anos antes, teria mudado o rumo da humanidade. Mas talvez o destino tinha escolhido outro caminho, o caminho do aprendizado, da transição, da reconstrução. Porque às vezes a grandeza não está em chegar em primeiro, mas em saber o momento certo de despertar. Galera, hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção. Vai dando aquele like aí para fortalecer o trabalho. E até a próxima. Tchau, tchau.